Graça e paz, meus irmãos, vocês que nos assistem, né, ao vivo, né, pelo nosso canal. Graças a Deus por essa tecnologia, né, graça e paz para você também, que de alguma forma, né, chegou nessa mensagem, que você também possa ser abençoado por ela, seja muito bem-vindo, né? E eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre uma reflexão que bateu muito no meu coração, né, durante todo o dia de hoje, né, e tem batido durante algum tempo, sobre o que nós estamos fazendo e como nós temos aproveitado o nosso tempo. Como nós temos aproveitado o nosso tempo com nossos filhos, com nossa esposa, com os nossos parentes, com os nossos avós, né, com todas as pessoas. Como temos aproveitado o nosso tempo dentro de casa também, né, em momentos que estamos ali a sós, tá? E sobremaneira como nós temos aproveitado o nosso tempo com Cristo. Quanto que nós temos dedicado o nosso tempo para Cristo. E a minha reflexão é, como é que eu estou aproveitando o meu tempo? E eu queria trazer esse mesmo sentimento para vocês. Como estou aproveitando o meu tempo? E nesse aspecto, eu quero convidar a todos vocês para que aproveitem o momento dessa mensagem. Para que vocês aproveitem esse tempo, nesse momento com Deus. Que de fato, né, nós não distraímos de qualquer outra coisa. Muitos acabam vendo esse culto pelo celular, outros através do computador. Mas que de alguma sorte a gente ignore um pouquinho notificações e se concentre nesse tempo com Deus. Hoje o pastor Daniel Barcelos vai trazer a palavra para a gente. Eu quero aproveitar esse momento para poder orar também pelo pastor Daniel. Senhor Deus, muito obrigado, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais essa quarta-feira, por essa noite maravilhosa, Senhor Deus. Te peço, Pai amado, que use o teu servo Daniel, Senhor Jesus, que tu possa falar, Pai amado, através dele, que teu Espírito Santo guie na mensagem de hoje, Senhor Jesus, que sejamos impactados por ela, Pai amado, que possamos sair dessa mensagem, Senhor Deus, diferente da forma que nós chegamos até ela, Pai amado, que nós possamos verdadeiramente aproveitar esse tempo contigo, através da tua mensagem, através da mensagem que o Senhor colocou no coração do pastor Daniel. Por isso, Pai amado, eu te louvo, eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Olá, eu gostaria de saudar os amados irmãos da querida família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nossa meditação, eu gostaria de ler o texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, dos versículos 12 a 23, e meditarmos nesse tema, quando a amargura e a raiva desperdiçam a bênção. Diz assim a palavra de Deus. Então avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Ou seja, ele estava trazendo a arca de volta para Jerusalém. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel,
descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos seus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Essa é uma passagem das Escrituras que tem elementos de alegria e tristeza, uma passagem que tem muito a nos ensinar em vários aspectos. Mas para podermos aproveitar melhor o texto e seus ensinos, é bom que nós vejamos os antecedentes de cada um desses dois personagens, Mical e Davi. Mical era filha de Saul e vivia amargurada por ter sido usada tantas vezes. Quando ela era jovem, Mical se apaixonou tremendamente por Davi e fez com que isso transparecesse, chegou aos ouvidos do pai, Saul, e chegou quando Saul soube, tentou então se aproveitar disso para matar Davi. Saul usou o amor de Mical por Davi para tentar matá-lo. Matá-lo como? Fazendo com que ele tivesse que trazer um tributo para Saul a título de dote, que representasse a morte de 100 filisteus. Aquilo ali foi terrível. Ou seja, ele estava usando o amor da filha para atingir Davi. Mas Davi gostou da ideia de se tornar genro do rei. A Bíblia diz em 1 Samuel 18, 26, que Davi agradou-se de que viesse a ser a ser genro do rei. Ou seja, Davi não estava olhando para Mical, mas para uma oportunidade de, por meio de Mical, agora ingressar na corte. Assim como o pai usou Mical, Davi também estava agora pensando em usar Mical. Quando Saul mandou matar Davi na casa dele, Mical salvou a vida de Davi. E isso fez com que o pai ficasse furioso com ela. Ela arriscou salvar a sua própria vida para salvar a de Davi. Por que isso? Porque a Bíblia diz que Mical amava Davi. Mas o amor de Mical não foi correspondido. Depois que Davi fugiu, que ela salvou a vida de Davi, fazendo com que ele descesse por uma janela e fugisse, depois que ele fugiu de Saul, ele ignorou Mical. Simplesmente ignorou Mical. Foi para o deserto e lá foi acumulando esposas e concubinas. E Mical ficou lá no palácio. A ideia de que talvez Davi não pudesse salvar, resgatar Mical não procede, porque nesse período ele se encontrou com Jonatas algumas vezes. Ele poderia ter mandado buscar Mical, mas ele não tinha interesse de Mical, apenas a usou. E isso foi triste, porque ela amava Davi, ela tinha amado Davi. Bem, a consequência foi Davi tendo desprezado Mical. O pai agora a entregou a outro homem para ser esposa desse outro homem, Paltiel. E Paltiel ficou com Mical e ele a honrava, ele a respeitava. Foi o único homem da sua vida que a respeitou verdadeiramente. Depois da morte de Saul, Davi já estava reinando em Hebrom. E aí Abner quis fazer um acordo com Davi, e Davi aceitou o acordo para poder ele se tornar rei de todo Israel. E como parte desse acordo, Davi disse: mas eu quero Mical. Eu paguei o dote por ela, ela tem que ser minha mulher. E aquilo chegou ao ouvido do irmão de Mical, que estava em guerra com Davi, e talvez para aplacar a guerra, ele mandou entregar Mical agora para Davi de novo. Tirou Mical do marido dela, que a honrava. E a Bíblia conta uma cena constrangedora do marido andando atrás dela e chorando, até que Abner disse assim: vai embora, vá para casa. E ele teve que ir embora. E
Davi recebeu Mical de volta e simplesmente a adicionou no seu harém, agora com outras mulheres e outras esposas. Aqui a gente percebe então que Mical tinha muitas razões de ter ficado amargurada. Ela sofreu muitas decepções na vida, foi usada pelo pai, usada por Davi, o homem a quem amava, foi tirada do homem com quem ela casou depois e a respeitava, foi negociada pelo irmão. Porém, se a vida traz amarguras, a decisão de continuar amargurado ou amargurada é pessoal. E Mical preferiu conservar e alimentar o rancor. Ao invés de limpar o seu coração e até pedir graça a Deus, nós não podemos falar em raiz de amargura no sentido de que Hebreus fala, porque afinal de contas Mical não podia ter lido o livro de Hebreus, que foi escrito mais de 1000 anos depois. Mas ela poderia ter pedido graça a Deus, ela poderia ter buscado esquecer, mas ela preferiu conservar a amargura, alimentar o ressentimento. Meu querido irmão, minha querida irmã, é muito possível que a vida tenha trazido motivos para você ficar amargurado ou amargurada. Isso é da vida, é da existência. Nós vivemos num mundo imperfeito, um vale de lágrimas. Agora, a decisão de continuar amargurado ou não é sua. Você pode se entregar à amargura, se alimentando ressentimento, pensando, eu não merecia isso, eu tinha que ter tido uma sorte melhor, foram injustos comigo. Você pode fazer isso ou pode pedir graça a Deus para se livrar disso. Vamos olhar agora para o outro personagem, Davi, que de um momento para outro pulou da bênção, da alegria da bênção de Deus para a ira que fere as pessoas com palavras. Davi tinha tido uma percepção chocante da presença de Deus, da santidade de Deus, quando da primeira tentativa de trazer a arca, e ela foi trazida de uma maneira inconveniente, errada, embora reverente, mas errada. E aí Uzá morreu. Davi fez como as pessoas achavam que devia ser feito. Mas que pessoas? Os pagãos. Ele estava trazendo a arca como os pagãos fizeram e não obedecendo aquilo que Deus tinha mandado. Ou seja, o culto que Deus aceita tem que ser feito de acordo com os princípios que a Bíblia ensina, que estão na palavra de Deus, e não segundo aquilo que a gente acha ou os outros fazem. Existem princípios divinos para o culto. Depois que a arca foi levada para a casa de Obed-Edom, porque Davi ficou com medo de levá-la para Jerusalém, 3 meses depois ele viu a bênção de Deus na casa de Obed-Edom e quis trazê-la. Agora ele trouxe-a conforme o mandamento bíblico, fazendo tudo da maneira como Deus dizia. No versículo 14 diz que Davi dançava com todas as forças diante do Senhor. Olha que coisa linda! A arca era o objeto mais sagrado que havia em Israel, era o lugar onde Deus se manifestava. Note que o texto não diz que Davi dançava diante da arca, ele dançava diante do Senhor. Aquela arca representava o próprio Deus, era o lugar onde Deus se manifestava. E ela era tida como a presença de Deus. A arca era para aquele tempo uma figurinha, uma coisinha tênue daquilo que Jesus Cristo é para nós. A Bíblia diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E que nele, em Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Aquela arca representava o que Jesus Cristo é. Jesus Cristo na nossa vida nos confere alegria. E note que Davi estava agora diante do Senhor com toda a alegria, com toda a alegria. Muito bem, não só Davi, o versículo 15 diz que todo Israel, com júbilo e com trombetas. Você comparando o texto com o livro de Crônicas, você percebe que havia milhares e milhares de pessoas naquele cortejo.
uma procissão trazendo a arca para Jerusalém, cheio de alegria, de holocaustos, de sacrifício ao Senhor, com música, as pessoas cantando, com instrumentos tocando, uma coisa muito gostosa, muito alegre, uma alegria muito grande no cortejo sagrado. Mas quando você chega no versículo 16, diz que Mical, filha de Saul, não tinha ido. Ela estava olhando pela janela. Ela preferiu não participar, ficou no palácio, olhando aquelas pessoas, aquele cortejo imenso passando lá, e ela olhando e alimentando críticas no seu coração, alimentando ressentimento contra Davi. Que coisa! Ele com aquela estola sacerdotal, com aquele colete branco ali, agora pulando daquele jeito, dançando, todo alegrezinho, parece uma pessoa qualquer, parece uma pessoa que não se respeita. Começou a alimentar ressentimentos no seu coração. E é interessante isso, porque enquanto ela alimentava ressentimento, o ódio crescia. E a gente pode observar que, em geral, na igreja acontece, às vezes, coisa parecida. Como assim? Às vezes as pessoas que mais criticam são aquelas que menos participam. Elas estão ali observando, só para observar, mas não participam, não se envolvem. Na segunda parte do versículo 16 diz: e vendo Davi, o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. É interessante aqui que o narrador, inspirado pelo Espírito Santo, percebe o que está acontecendo dentro do coração de Mical, uma atitude de desprezo. E quando você lê os livros de Samuel, você encontra 5 vezes essa palavra desprezar. Todas elas no sentido negativo, sempre implicando numa atitude pecaminosa. Em 1 Samuel 2,30 diz que os filhos de Eli desprezaram o Senhor. Depois fala que Davi desprezou a palavra do Senhor quando pecou com Batseba e mandou matar Urias. Desprezou. Depois diz que quando Davi foi ungido rei, Saul foi ungido rei, ele foi desprezado pelos filhos de Belial. Quem são os filhos de Belial? Os filhos de Belial é um termo usado para que significa pessoas vadias, desocupadas, de mau caráter. Diz também que Davi foi desprezado por Golias. Ou seja, desprezo é sempre uma atitude má no coração. E nós temos que lembrar disso, porque o Senhor Jesus nos advertiu no Evangelho de Mateus, capítulo 5, sobre o risco de nós desprezarmos o próximo, desprezarmos o irmão. E a Bíblia diz que nós seremos réus disso, alimentar o desprezo. Como assim o desprezo? É você olhar para o outro e dizer assim, essa pessoa não devia nem viver, a vida dela não tem significado, isso é um inútil. Raca no aramaico. Quem disser raca, ou seja, você é uma pessoa vã, inútil para a vida, a sua existência não tem significado. Isso é que é o termo desprezível. Cuidado para não alimentar isso no seu coração. A Bíblia nos adverte para nós termos cuidado para não alimentarmos isso. Muito bem, até que chegamos no versículo 18. No versículo 18, a Bíblia diz que, tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. A alegria do Senhor era tão grande, a alegria de Davi no Senhor era tão grande, que ele mesmo saiu abençoando as pessoas. Deus abençoe vocês, o Senhor resplandeça sobre vocês a graça dele, o rosto do Senhor esteja sobre vocês, o Senhor lhes dê a paz. Eram sacerdotes que deveriam fazer isso normalmente, mas Davi estava alegre demais e ele não pecou. Ele era um sacerdote da linhagem real, segundo a ordem de Melquisedeque. O rei tinha autoridade de abençoar também, não podia oferecer sacrifícios no santuário, não podia oferecer holocaustos no santuário, isso era privativo do sacerdote, mas Davi fazia isso com alegria e dentro do que a Bíblia falava. Ele estava alegre demais. Aquelas procissão toda, aquilo tudo, reflete o que está lá no Salmo 24, versículo 7, não é? Levantai, ó
portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Era a arca entrando lá em Jerusalém, não é? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E Davi os abençoou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Davi chega em casa. Quando nós chegamos no versículo 20, diz assim: Davi, voltando para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel. Mical não aguentou nem esperar que Davi entrasse direito em casa, saiu para encontrar com ele. Foi lá e começou a brigar com ele, ele entrando em casa ainda. Ela estava botando para fora todo aquele ressentimento, toda aquela amargura. E o que é que serviu de espoleta para isso? A atitude de Davi. Ela considerava aquela espontaneidade toda de Davi uma atitude vulgar. Havia um certo preconceito social em Mical que considerava a atitude de Davi como coisa de povinho. Ela tinha soberba de se achar superior. Você está agindo como um qualquer. Que bela figura, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo, como se descobre um vadio qualquer. Ela estava cheia de ressentimento, e o ressentimento apoiou-se na soberba, no preconceito social, e ela começou agora a brigar com Davi, a falar contra Davi. A amargura dela, a amargura com que ela alimentava o coração, se aproveitou da soberba e explodiu sobre Davi. E aí, no versículo 21, nós temos a resposta de Davi para Mical. Diz assim: disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, aí mais adiante ele diz assim: tenho me alegrado, perante o Senhor. Essa frase de Davi foi perfeita. Ele mostrou, essa primeira parte da resposta de Davi, uma linda confissão de um culto sem reserva, de um culto integral. Ele não adorava a Deus apenas ritualmente, fazendo sacrifícios formais, ou fazendo as posturas e as orações formais. Ele se entregava completamente. Era um culto sem reserva, de emoções também, de mente inteira. Isso foi lindo. Eu estou adorando a Deus com a integridade do meu ser, de tudo aquilo que eu sou. Há pessoas que são mais espontâneas, que levantam as mãos, gritam, outras são mais comedidas. Não é esse o ponto. O ponto é ser integral, é ser verdadeiro, é ser completamente entregue no seu momento de adoração. Porém, em seguida, Davi começou a ser cruel. E ele foi cruel de duas maneiras diferentes. Depois de uma resposta tão bonita, ele disse: do Senhor que me escolheu antes a mim do que a teu pai e a toda a sua casa. Mandou-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor. O que é que Mical tinha a ver com isso? O pai dela havia pecado contra Deus, Deus rejeitou Saul e agora Davi joga isso na cara de Mical? Por quê? O que é que Mical tinha a ver com o pecado do pai? A gente tem que lembrar que ela se tornou odiada pelo pai porque salvou a vida de Davi. Davi fica jogando: seu pai era um desviado, seu pai foi rejeitado por Deus, mas ela não tinha culpa disso. Isso foi cruel da parte de Davi. Foi cruel. Aquela bênção toda, aquela alegria toda que ele estava sentindo pela presença de Deus, agora estava escorrendo, indo embora pelo ralo, por causa de um excesso de fúria dele. Ele tinha razão para ficar chateado? Claro que tinha. Ele estava vindo de um momento super alegre, mas ele tinha razão de desperdiçar a bênção de Deus? Não. Ele jogou fora a alegria. E esse foi o primeiro ato de crueldade. Em seguida, Davi cometeu o segundo ato de crueldade e disse assim: ainda mais desprezível, e quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Ou seja, sabe aquelas mulheres que você diz que são as servas dos servos, de que eu estou me dançando na frente delas? Pois bem, elas vão me honrar.
Davi foi num ponto que sabe que toda mulher é ferida. Quando se joga na cara dela que outras mulheres gostam mais dele, homem. É como se um pastor da igreja tivesse sido repreendido pela mulher de uma forma justa ou injusta, a sua esposa dissesse: olha, cuidado, você está procedendo dando muita intimidade para as pessoas, não fica, tem gente aí, isso não é muito legal, fica na tua. E o pastor se voltasse contra ela e dissesse assim: você está pensando o quê? Você está com ciúmezinho? As mulheres gostam de mim e vão gostar mais ainda. Foi isso que Davi fez. Davi deu lugar à raiva, deu lugar à ira, e aproveitou a ira na sua rapidez de raciocínio para ferir Mical nos pontos em que ela era mais sofrida. A rejeição por parte do pai, ter sido usada pelo pai, ter sido usada por ele, Davi, ter sido desprezada pelo irmão, e agora, como toda mulher, ser comparada e ser deixada para trás numa afeição por causa de outras mulheres. Davi foi cruel. Davi deixou a bênção de Deus escorregar da vida dele. Versículo 23 diz que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Mical agora ficou restrita lá ao harém de Davi. Depois ele acrescentou outras esposas, no total pelo menos 10 esposas e mais de 20 concubinas. Mical agora era apenas uma delas. Mas o texto diz que ela não teve filhos. E por que Mical não teve filhos? Note que o autor não diz que foi Deus que fechou o ventre de Mical. Deus revelou muita coisa ao autor. Revelou algumas coisas sobre Davi e sobre o próprio coração de Mical, mas ele não afirma isso. De uma forma discreta, ele só diz que ela não teve filhos até o dia de sua morte. Por que Mical não teve filhos? Talvez porque Davi não gerou filhos nela. Você fica aí, não quero que gerar descendentes por meio de você. Talvez tenha sido isso, talvez Deus tenha fechado o ventre. Mas o fato é que foi um momento triste, coisas tristes que aconteceram ali. Quais são as lições que nós podemos extrair para nós? Primeira lição é que esse mundo está profundamente afetado pelo pecado e as pessoas muitas vezes são vítimas de injustiças, manipulações e abusos. Isso é desse mundo. Não há como nós impedirmos que isso aconteça conosco. O mundo é injusto e a vida muitas vezes é injusta. O que nós temos que fazer é para não sermos injustos com outras pessoas. Depois, nós aprendemos que mesmo pessoas como Davi, heróis da fé, um homem segundo o coração de Deus, tem falhas. Aprendemos também sobre a singularidade da Bíblia em não ocultar as falhas das pessoas. A Bíblia mostra a realidade do caráter dessas pessoas. Só Jesus não teve falhas. Mas aqui o texto nos fala uma coisa mais objetiva. É que é possível você deixar a mágoa se acumular no coração a tal ponto de impedir o ânimo de cultuar a Deus. É o caso daquele crente que está magoado e vê os outros louvando na igreja, mas fica só alimentando críticas em seu pensamento. Jesus está presente, mas essa pessoa ressentida não aproveita a presença do Senhor. Ela só está remoendo ressentimentos. Também aprendemos que é possível permitir que a mágoa permaneça no coração e até que isso é até a mesma coisa que alimentar a mágoa. A mágoa cresce, se transforma em amargura, a amargura cresce, se transforma em ódio. É mais ou menos como você guardar o lixo da pia na geladeira. Pega aquela sujeira, tira do ralo, coloca no lixo, pega no saquinho e coloca na geladeira. Vai guardando ali. Cada vez que tem mais sujeira, vai guardando na geladeira. Aquilo vai apodrecer cada vez mais. Seu coração não é um depósito para lixo da amargura. Ele é para ser limpo pelo sangue de Jesus, sem raiz de amargura. Também é possível nós compreendermos que mesmo depois de um momento de intensa alegria na presença do Senhor, seja no culto da igreja, seja no momento devocional, é possível deixar com que aquilo tudo escorra por causa de um momento de raiva.
Às vezes isso acontece quando você está dirigindo para casa depois do culto, ou para um restaurante para estar com a família, e leva uma fechada. Você estava alegre na igreja, mas aquela fechada lhe tira do sério, você sai da graça, entra na carne e grita com o outro motorista. E às vezes até xinga. E lá se foi a alegria abençoada que você tinha. Às vezes isso acontece depois do seu momento devocional em casa, a caminho do trabalho. Pode ser no trânsito, pode ser no próprio trabalho, pode ser em casa. Não perca a alegria que Deus lhe deu. Não perca a graça do Senhor, aquele momento intenso da presença de Deus por causa de um momento de raiva. Peça a graça a Deus para lhe conservar na presença dele. Só na eternidade é que nós vamos ter pleno consolo de todas essas coisas que nós sofremos aqui. Lá nós iremos ser consolados e será lá na eternidade que Deus enxugará dos olhos toda a mágoa. Por enquanto, nós podemos pedir graça a Deus para perdoarmos quem nos ofende. A história conta o exemplo de Corrie ten Boom, aquela holandesa que abrigava judeus durante a Segunda Guerra Mundial, e por causa disso ela e a irmã e o pai foram presos. O pai morreu logo em seguida, a irmã morreu no campo de concentração e ela passou por humilhações tremendas, inclusive de ter que ficar despida na frente dos guardas. Anos depois da guerra, numa conferência, ela encontrou um desses guardas, que agora se tinha convertido. Quando ele veio falar com ela, ela teve que tomar uma decisão. Falo com ele, me desvio, dou uma resposta rude. Ela teve que tomar uma decisão. O coração dela estava magoado ainda, mas naquele momento ela orou, pedindo a Deus graça para perdoar. E conseguiu, e estendeu a mão para ele, e o cumprimentou. Aquela atitude a livrou da mágoa, do ressentimento, da amargura. Não faça igual a Mical, não faça igual a Davi. Não alimente mágoas, não se deixe tomar pela ira. Aproveite esse momento de passagem de ano, o ano que se encerra. Aproveite o ano que se inicia para iniciá-lo com um coração limpo, perfeitamente perdoador, cheio da graça de Deus. Que o Senhor lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.